Estes freios da Fórmula 1 custam $69 mil por roda, alcançam mais de 1000 graus Celsius e param um carro de Fórmula 1 com mais de 6G, o que significa ir de 320 a 60 km por hora em menos de 4 segundos, porque eles custam 100 vezes mais que os freios de um carro de rua, e porque eles duram apenas 400 km. Antes de mergulhar nos materiais exóticos e entender por que esses freios da Fórmula 1 custam tanto, é preciso entender as forças insanas envolvidas e o poder extremo que essas coisas têm. Por muito tempo na Fórmula 1, o fator limitante para a frenagem era a aderência disponível nos pneus. Então os freios eram bem semelhantes aos de um carro de rua. Nos anos 60, por exemplo, eram usados discos de aço, não tão diferentes dos freios dos carros comuns. Contudo, os pneus agora estão tão avançados e os carros de Fórmula 1 produzem tanto downforce e, portanto, aderência, que os freios estão sujeitos a cargas e temperaturas monumentais. A fase de frenagem é também absolutamente crucial para o tempo de volta. Então, se você freia mais tarde que seus competidores, tem uma grande vantagem. E assim, os times gastam em torno de $700 mil por ano nos discos e pastilhas de melhor qualidade. Tudo isso significa que os Fórmula 1 podem produzir além de 6G quando freiam. Para ser mais claro, o Fórmula 1 produz 3 vezes a força de frenagem de um esportivo McLaren Senna quando freia a 320 km por hora. Para reduzir a velocidade de um carro, os freios absorvem a energia cinética, o momento do carro, e a transformam em energia de calor através do atrito entre as pastilhas e os discos. Para colocar em perspectiva, se você freia forte num carro comum, viajando a uma velocidade de 110 km, isso equivaleria a 750 megajoules de energia. Agora pegue um Fórmula 1 em Monza, onde os carros alcançam 354 km por hora na reta dos boxes e desaceleram para a chicane bastante lenta da curva 1. Os freios do Fórmula 1 tendem a absorver mais de 6 vezes a energia do carro de rua e fazem isso em metade do tempo. E essa, na verdade, é a primeira questão que esses freios enfrentam: o que fazer com toda essa energia? E essa é a razão pela qual os freios muitas vezes falham após algumas voltas em um track day com carros de rua, e os freios da Fórmula 1 podem trabalhar várias vezes por volta pela distância completa de um grande prêmio. A explicação é que esses freios de aço vão começar a superaquecer se você fizer muitas freadas fortes, o que não é comum na estrada, mas torna-se uma questão na pista. Você pode ver aqui que eles têm aberturas bem grandes para ajudá-los a esfriar mais rápido, mas muitas vezes não é suficiente. Como piloto, quando os freios estão muito quentes, você sente que há bem menos mordida do freio e o pedal se torna esponjoso, mas eu falo sobre isso adiante. Quando os freios atingem sua temperatura de pico, eles se tornam bem menos eficientes e começam a falhar. É onde entram esses freios em carbono. Eles têm 1/3 do peso de um disco de rua, alcançam temperaturas incríveis sem perder desempenho e não deformam se superaquecidos. Eles são feitos de um composto chamado carbono-carbono e são capazes de atingir temperaturas de até 1200 graus Celsius. A quantidade de energia que podem absorver é muito maior que a dos freios dos carros de rua. Eles também conseguem dissipar esse calor muito mais rápido. Veja isso, aqui os freios estão sendo testados e você pode ver quão quente eles ficam e como rapidamente se resfriam. Essa habilidade é crucial para a performance. Se eles ficam muito quentes, isso pode provocar sérios problemas. O principal deles é o desgaste excessivo. Nós vimos isso com Lewis Hamilton na Hungria ano passado. Você pode ver quanta poeira de freio sai dos freios dianteiros. É o calor excessivo que destrói a resina, essencialmente a cola entre o carbono, e causa desgaste excessivo como esse. Você pode ver aqui no disco como a pastilha criou uma espécie de trilho. O calor também pode chegar às pastilhas, aos pistões e mesmo ferver o fluido de freio na pinça. É um problema sério, já que o gás criado na tubulação de freio se comprime bem mais que o fluido de freio, então o pedal vai se tornar muito esponjoso e reduzir dramaticamente as forças de frenagem. Sem contar a redução da sensação para o piloto, que é muito importante para que ele freie o mais tarde possível. Esse é o motivo para esses furos de refrigeração no disco. Eles aumentam a área de superfície do disco para dissipar o calor o mais rápido possível, o que também é ajudado por todo o ar que vem dos enormes dutos de freio. Os furos trazem a desvantagem da resistência reduzida, então os fabricantes sempre seguem o caminho da refrigeração máxima, mantendo resistência suficiente. Esse disco tem 30 furos e é de 1998, contudo os carros atuais da Fórmula 1 têm até 1.500 furos, ainda que os materiais não tenham mudado muito.
Eu pilotei alguns carros de Fórmula 1 que usam esses freios e eles são difíceis de se acostumar, já que têm de estar na temperatura correta para funcionar efetivamente. Depois de uma longa reta, eles podem estar bem frios e quando você pisa no pedal, eles não mordem particularmente forte. Você vê que os materiais não parecem capazes de criar muito atrito, mas eles são. E uma vez que eles chegam aos 300 graus Celsius, é uma experiência totalmente diferente. De repente, a força de frenagem se torna incrível. Tudo acontece numa fração de segundo, mas ainda é bastante estranho quando você vem de carros de corrida com freios de aço. Por isso, eles seriam praticamente inúteis se montados num carro de rua normal. Você não conseguiria aquecê-los o suficiente para que funcionassem. Outro aspecto em que os dois sistemas diferem é nos materiais das pastilhas de freio. No carro de rua, há um composto especial que é eficiente ao longo de uma faixa ampla de temperatura, porque é assim que usamos carros de rua, qualquer coisa entre menos 20 e 150 graus Celsius. Acima disso, as temperaturas extremas podem levar a resina a se desintegrar e a liberar gases, e eles não têm para onde ir e se espremem entre a pastilha e o disco. Isso reduz imensamente a habilidade de frenagem, um fenômeno parecido com a aquaplanagem no piso molhado. Para evitar isso, as pastilhas de freio da Fórmula 1 são feitas do mesmo material dos discos e assim não produzem esses gases. Elas podem chegar a 1.200 graus Celsius e só a partir daí começam a gerar menor força de frenagem e se desgastar rapidamente. Os sistemas da Fórmula 1 ainda têm o benefício adicional de muito mais força pressionando as pastilhas no disco. Esta pinça tem 6 pistões, enquanto a de um carro normal tem apenas um. Os pilotos geralmente colocam quase o dobro de seu peso corporal no pedal do freio nos pontos de frenagem fortes, em que eles usam a desaceleração dos carros para pisar ainda mais forte. Quando nós olhamos essas duas pastilhas, a da Fórmula 1 é feita de puro carbono. Também é mais comprida e mais grossa que a do carro de rua. Então a pastilha de rua parece bem mais aderente e tem um suporte de aço. Então, por que os freios custam 100 vezes mais que os de um carro de rua? Sim, eles são extremamente avançados, mas 100 vezes mais avançados. Primeiro é o material, o carbono-carbono. Ele é extraordinariamente caro para produzir. As fibras de carbono custam dezenas, se não centenas de vezes mais do que o aço usado nos carros de rua. Na verdade, fundir o aço é um processo relativamente barato em larga escala e um fabricante pode facilmente produzir todos os tamanhos e variantes para todos os carros de rua. O carbono começa com um tecido macio que é cortado na forma desejada e colocado à mão em um molde, e então ele é comprimido na forma do disco. E aqui está a coisa maluca. As fibras comprimidas são colocadas numa fornalha a mais de 1.000 graus Celsius e ficam lá por até um mês. Algumas variantes são mantidas nessa temperatura por vários meses. Você pode imaginar os custos incríveis de energia para isso. É bem semelhante ao processo que é usado para os freios em carbono dos aviões. Mas o principal fator, como nesse pistão da Fórmula 1 sobre o qual falamos em outro vídeo, é a incrível qualidade exigida pela categoria. Se alguma performance extra for obtida redesenhando o conjunto a cada corrida ou usando processos extremamente caros para melhorar o desempenho, as equipes de Fórmula 1 farão isso. Além disso, bem poucas peças são produzidas e assim não se beneficiam da economia em escala a que as peças dos carros de rua estão submetidas. Enquanto discos dos carros de rua são feitos aos milhões, na Fórmula 1 eles são feitos aos milhares. Assista a esse vídeo em que eu mostro os componentes do sistema de frenagem de um carro da Fórmula 1 e como eles trabalham para parar os carros tão rápido. Então siga o nosso canal, pois vamos decifrar cada sistema de um carro de Fórmula 1 e você não vai querer perder. Obrigado e vejo você na próxima.